Boa noite, meus irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder estar com os irmãos aqui nesta noite de dia do Senhor, o grande privilégio que temos em adorar e exaltar o nosso Deus. Também cumprimento aqueles que nos assistem por meio das redes sociais. É uma alegria também ter o privilégio de ver as pregações ecoando nas mídias sociais e abençoando também a vida de outras pessoas. Nós iremos, irmãos, fazer uma oração, vamos à presença de Deus, curvando nossa fronte, e depois nós iremos ler a palavra do Senhor e expor o texto sagrado. Feche seus olhos, vamos à presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, Senhor soberano, Rei da glória, Senhor do universo, nós estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite de hoje. Estamos, ó Deus, com o coração voltado para o Senhor, nesta noite de adoração pactual, o povo, ó Deus, que o Senhor separou na eternidade, o povo que o Senhor chamou no tempo e na história, aplicando em seus corações pelo Espírito os benefícios da redenção, se encontra aqui nesta noite de hoje com o coração alegre, ó Deus, na Tua santa e bendita presença, que possamos, ó Deus, reverentemente inclinar os nossos corações a ouvirmos a Tua palavra, para que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, consolados pela mesma. Ó Deus, como nós precisamos da intervenção do Teu Espírito em nossos corações. Se o Teu Espírito não atuar em nossas vidas, ó Deus, a mensagem que deveria nos mudar, ela acaba, ó Deus, servindo para o nosso próprio juízo. Que nessa noite de hoje, ó Deus, os nossos corações possam ser verdadeiramente conduzidos pelo Teu Espírito Santo à sujeição e à obediência à autoridade suprema do nosso Senhor Jesus, Pai. Fique conosco nessa noite de hoje, receba tudo o que tem sido feito aqui neste culto, pois tudo que foi feito aqui é feito para a glória do nosso Senhor Jesus, Pai, o Rei de todo o universo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos seguir a nossa exposição da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, nós vamos seguir a nossa série de exposições da palavra de Deus. E nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 11, a partir do verso de número 7. Nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 11, a partir do versículo de número 7. Nós iremos falar hoje sobre o triunfo do reino de Deus, o domínio de Deus sobre a história, o domínio de Deus sobre a humanidade. As crianças que estão com as tarefas, já que nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus, você pode desenhar aí uma coroa ou um rei sentado no trono. A palavra de Deus diz assim para nós: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um profeta vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, ou meu anjo, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Somente até aqui, meus irmãos. No último domingo, nós tivemos a oportunidade, a alegria, o privilégio de debruçar o nosso coração nos versículos de número 1 ao verso de número 6, onde nós trabalhamos o momento em que João Batista estava oscilando em sua fé.
O mesmo João Batista, que estava às margens do Rio Jordão, e ele reconhece que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, mas depois de ser capturado por Herodes, a mando de Herodias, ele foi jogado dentro de uma prisão insalubre, e lá dentro ele manda discípulos ir até Jesus e perguntar se verdadeiramente Jesus era o Messias. E quando a gente vê essa atitude de João Batista, a gente fica transtornado, porque a gente diz, outrora, nas margens do Rio Jordão, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e agora ele está titubeando na fé. E por se tratar de João Batista, a gente chega a olhar para esse evento, para essa passagem, e achar que na verdade João não estava em dúvidas, mas o texto sagrado, ele é claro quando diz que ele envia os discípulos e ele pergunta, e não é errado nós pensarmos que João, ele vacilou na fé neste momento, com respeito ao Messiado de Jesus, e ao enviar discípulos a Jesus, ele buscou a confirmação para saber se Jesus verdadeiramente era o Messias enviado por Deus, porque ele acreditava, como os judeus da sua época, que Jesus viria a esse mundo trazer juízo, que Jesus viria a esse mundo libertar o povo dos domínios de Roma, e agora João está preso e Jesus não faz absolutamente nada para libertá-lo da prisão. Jesus nem vai visitá-lo na prisão de Maquerós. Aí nesse momento o coração de João é assaltado pela dúvida e ele envia os discípulos a Jesus, e os discípulos veem os milagres que Jesus estava realizando e volta dizendo para João que cegos veem, leprosos são purificados, mortos são ressuscitados e os pobres ouvem o evangelho. E João, por ter conhecimento do Antigo Testamento, sabia que essas características e essas credenciais mostrava que Jesus era verdadeiramente o Messias. Isaías 35, Isaías 61 aponta para esses feitos na vida do Messias. Agora no verso 7, Jesus vai falar de João, e ele não vai criticar João, pelo contrário, ele vai fazer um elogio a João. Meus irmãos, depois que João envia mensageiros a Jesus, colocando em dúvida o Messiado de Jesus, Jesus poderia usar o verso 7 aqui para censurar João e dizer o seguinte: está vendo? Um homem de fé, um grande pregador, está titubeando na fé, está vacilando na fé. Só que Jesus não faz isso. Em vez de criticar, confrontar João pela atitude duvidosa dele, Jesus elogia João aqui. E ele vai dizer no verso 7 sobre João, sobre o caráter de João Batista. Veja o que ele diz: então, em partindo eles, os discípulos que foram enviados por João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus compara João aqui a uma cana abalada pelo vento. Ao falar de João como uma cana abalada pelo vento, Jesus talvez estivesse querendo dizer que naquele momento ele estava titubeando na fé, como um caniço que é agitado pelo vento e enverga de um lado para o outro. Mas tem um detalhe: ao comparar João com o caniço, Jesus também está tratando da resiliência e da perseverança de João, porque se ele é um caniço agitado pelo vento, ele enverga, mas não quebra, ele sempre volta para o mesmo lugar. E muitas vezes a nossa caminhada cristã é parecido com um caniço. Nós estamos sendo abalados pelos ventos de um lado para o outro, mas nós não quebramos por causa da preservação de Deus na nossa vida. Então, ao falar de João como um caniço agitado pelo vento, Jesus estava dizendo que João não se dobrava diante das circunstâncias adversas. Embora ele estivesse titubeando na fé diante da messianidade de Jesus, ele estava preso por causa da pregação do reino de Deus. Ele estava na prisão de Maquerós por causa da pregação dele no Rio Jordão. Ele não negociou a mensagem, ele não adulterou a mensagem, e ele estava preso por causa da sua fé. Ele estava sendo abalado, açoitado pelas circunstâncias difíceis que ele experimentava. Ele vinha de um lado para o outro, mas ele não quebrava. Quem aqui já viu
um caniço ou uma cana sendo sacudida pelo vento, sabe que é mais ou menos assim, ou um bambu, ele vai, ele volta, mas ele não quebra. Então Jesus está falando da resiliência que esse homem aqui tinha, João Batista, e ele vai continuar no verso 8 dizendo: sim, que saísses a ver um homem vestido de roupas finas? Não, as roupas de João não eram roupas finas, caras, ele não se vestia com os grandes tecidos da sua época. As roupas de João eram feitas de peles de camelo, eram roupas rústicas. E o que Jesus quer dizer com isso? Quando ele diz que ele é um caniço agitado pelo vento, ele está dizendo que João não se quebra ou não se dobra diante das circunstâncias adversas. Ao dizer que João não se vestia com vestes finas aqui, que é isso que ele quer dizer, ele está dizendo que João não se dobra diante da vaidade e diante do poder. É importante lembrar para os irmãos que João, ele exerceu seu ministério nas regiões ali da Judeia, nas margens do rio Jordão, e o rei Herodes, que era rei da Judeia, vinha ouvir as preleções de João, as pregações de João. E João não aliviava para Herodes. João olhava para Herodes e dizia: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão Felipe. Ou seja, ele estava dizendo que o relacionamento de Herodes com Herodias era um relacionamento incestuoso, era um relacionamento imoral, e que Herodes precisava deixar aquela mulher. Se João adulterasse a mensagem, se João sacrificasse as verdades de Deus para agradar o rei Herodes, poderia ser que ele fosse promovido a ser um dos conselheiros do rei, e ele agora passasse a se vestir com roupas finas, caras, belas e bonitas, e fosse morar no palácio de Herodes como um dos seus conselheiros. Mas João não fez isso. Jesus, ao dizer: que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? A resposta é: não, João não vestia roupas finas. Ou seja, ele não se dobrava à vaidade e à sede pelo poder. A preocupação de João era trazer a mensagem do reino de Deus. Ora, os que se vestem de roupas finas assistem ou vivem nos palácios reais, mas João tinha sua roupa rústica, de pelo de camelo, e ele vivia no deserto. João não era o homem do palácio, João era o homem do deserto. Ele não era o homem da sinagoga, ele era o homem que pregava no deserto, o pregador ao ar livre. O grande pregador ao ar livre não foi John Wesley ou George Whitefield, mas foi João Batista. João Batista foi o grande pregador ao ar livre. Ele pregava para multidões ali nas margens do rio Jordão. Então, por não adulterar a mensagem, por ser fiel à palavra de Deus, ele estava praticamente dentro de um calabouço. Ele poderia agradar Herodes, trazer uma mensagem palatável que agradasse o coração do rei, e ser promovido na corte real, e vestir roupas caras. Mas João não estava preocupado com isso. Então ele não se dobrava diante da vaidade e da sede de poder. Ele também não se dobrava diante das circunstâncias adversas, porque ele não negou sua mensagem para escapar da prisão. Ele estava disposto a ir até o fim, inclusive perdeu a sua cabeça por causa das suas pregações, por denunciar o pecado, por confrontar o pecado do rei Herodes. Então João não era o homem dos palácios, João era o homem do deserto. Quando João é questionado sobre quem ele é, sabe o que ele diz? Eu sou a voz que clama, que brada no deserto. Ele é o precursor do Messias. Verso de número 9, Jesus vai dizer: mas para que saístes? Para ver um profeta? Jesus, sim, ele é profeta, mas ele é muito mais do que um profeta. Jesus está mostrando aqui a importância de João nas dispensações do Antigo e do Novo Testamento. João era uma espécie de dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele era o último dos profetas da antiga aliança, e ele foi o primeiro profeta a anunciar a vinda do reino de Deus. Então João é considerado uma espécie de ponte, de dobradiça, de elo entre os testamentos, e por causa da missão dele, Jesus disse que ele era maior do que um profeta. Quem é ele então? Jesus vai dizer no verso de número 10, citando Malaquias 3:1: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Quem era João? João era o precursor do Messias. João foi aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. O rei vai adentrar a cidade, preparem todo o ambiente para a chegada do rei. Então João, como precursor, ele está preparando os caminhos para Jesus Cristo passar com sua carruagem real. Então João
tem uma importância fundamental. Ele é o precursor do Messias, por isso que Jesus diz que ele é mais do que profeta. Ele é a voz que clama no deserto, ele é o mensageiro, o precursor, aquele que está aplainando os caminhos para que o rei venha. E no verso 11, ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, aqui Jesus está falando, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, não apareceu maior do que João Batista. O maior homem que já pisou nesse mundo, de acordo com Jesus Cristo, foi João. E para nossa alegria, ele não era um presbiteriano, ele era um batista. Estou brincando, irmãos, com vocês. Então, o maior homem que pisou nessa terra foi João Batista. Quando Jesus disse que ele era o maior nascido de mulher, isso significa que Jesus era inferior a ele? Claro que não. Quando Jesus disse que ele é o maior nascido de mulher, Jesus não se inclui aqui, porque Jesus foi nascido de mulher, e ele não só é maior do que João Batista, como ele é maior do que todo ser humano que já pisou nesse mundo. Então, quando Jesus diz que nascido de mulher não há maior que João Batista, ele não está se incluindo aqui nesta demanda. Pelo contrário, ele está se eximindo disso aqui. E ele está dizendo, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Sim, eu sei que a Virgem Maria, ela teve um papel importante na história da redenção. Ela foi o veículo pelo qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A natureza humana de Cristo foi herdada dela. Mas Jesus diz aqui que o maior nascido de mulher não é Maria. O maior nascido de mulher é João Batista. Mas ele conclui, mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Alguns estudiosos vão dizer que quando Jesus diz, o menor do reino é maior que ele, aqui Jesus está falando dele. Por que Jesus seria o menor no reino, se ele é o Senhor do universo? Por causa da sua humilhação. Porque mesmo sendo Deus, como diz Filipenses 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou e desceu da glória, se fazendo servo, morrendo a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo assume um papel de humilhação. E por causa disso ele seria o menor no reino, que seria maior do que João Batista. Alguns estudiosos vão chegar a esse tipo de conclusão, que quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior que ele, nós entendemos que o menor no reino dos céus é Jesus por causa da humilhação, e nesse aspecto ele se torna o maior. Mas o texto não para aí, meus irmãos. Jesus continua, e no verso 12 nós temos o texto mais difícil aqui da passagem lida de hoje. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora aqui a gente tem um imbróglio. Esse versículo 12 aqui é um dos versículos mais complicados que tem em todo o Novo Testamento. Ele é muito difícil de se entender, por causa do verbo aí, biazo, que é o verbo grego que significa tomar à força, tomar por violência, tomar com intrepidez, tomar de assalto. E o que isso significa? A nossa tradução, ela traz para nós o entendimento que a entrada no reino de Deus se dá pelas obras humanas, pelo esforço humano, pela capacidade humana, pela desenvoltura humana. Perceba a leitura do verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Ou seja, para entrar no reino dos céus, tem que, suar. Como que nós podemos atribuir uma salvação pela graça, se para entrar no reino dos céus, eu tenho que derramar suor, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer por onde? Será que é isso mesmo que o texto bíblico aqui está querendo nos ensinar? Se é isso que o texto está querendo nos ensinar, e se Almeida ele traduziu, e se a tradução de Almeida ela está correta, nós devemos chegar à conclusão aqui que para entrar no reino dos céus envolve esforço, labuta, trabalho. Mas isso parece ser contraditório com a ideia de salvação pela graça, pelos méritos de Cristo, pelas obras de Cristo e pelos esforços de Cristo. Como nós harmonizamos isso? Por um lado, se essa tradução de Almeida ela está correta, e diz aqui que o reino dos céus, ele é tomado pela força, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão: embora a salvação ela seja pela graça,
mediante fé. Embora a nossa redenção esteja nas obras de Cristo e não nas nossas obras, o processo de salvação envolve o quê? Perseverança, abnegação, autossacrifício, obediência, e tudo isso envolve esforço da parte daquele que é salvo. Nós não nos esforçamos para entrar no reino. Nós estamos no reino e agora nos esforçamos para obedecer ao rei. E nem sempre obedecer a Jesus é uma tarefa fácil. É uma tarefa fácil? Claro que não. Principalmente quando a obediência nos custa alguma coisa. Quando a sujeição a Cristo nos custa alguma coisa, a obediência se torna difícil. Mas eu confesso para os irmãos que essa talvez não seja a melhor tradução. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ela traduziu esse versículo de uma forma que faz mais sentido com o texto original. É estranho você falar que o cristão, ele se apodera do reino de Deus com violência, com força, toma de assalto. A conotação da linguagem aqui é negativa, não é positiva. Então a melhor tradução para esse versículo está na versão da nova linguagem de hoje, que ela traduz da seguinte forma, que desde João, o reino dos céus é atacado por homens violentos. Essa é a ideia e a melhor tradução, que desde a época de João, o reino de Deus é atacado por homens violentos. Se essa tradução está correta, o que Jesus está querendo dizer aqui é que desde que o reino começou a ser anunciado, aqueles que anunciavam o reino começou a ser perseguido. E isso faz sentido, porque João estava onde nesse contexto? Preso. E ele estava preso por quê? Por causa da mensagem do reino. Então a prisão de João era um ataque ao reino de Deus. Então a ideia da passagem aqui é que o reino de Deus é estabelecido e os homens violentos estão atacando o reino para tentar subvertê-lo, obliterá-lo, para tentar acabar, paralisar e parar o reino de Deus. E isso, irmãos, é perceptível ao longo da história. E no verso final aí do verso de número 12, ele vai dizer: os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, os homens violentos tentam paralisar o avanço do reino, tentar subjugar o reino. Se você for ler a tradução na linguagem de hoje, o sentido está perfeito com o texto original. Essa tradução aqui não é legal. E o que é que eu quero dizer com tudo isso para nós? Que desde o dia que o reino de Deus foi anunciado, ele foi atacado, ele foi vilipendiado. Talvez, meus irmãos, uma das maiores amostras de que o reino de Deus foi atacado por homens violentos foi quando crucificaram o rei do reino. Foi quando crucificaram Jesus Cristo. Foi quando Cristo foi trucidado na cruz do Calvário. Eles não estavam simplesmente atacando uma pessoa, eles estavam atacando o rei do reino. Então perceba, ao longo de 2000 anos de história de igreja, de cristianismo, o reino de Deus sempre foi atacado. Os 3 primeiros séculos da era cristã foram séculos sangrentos. Os cristãos foram perseguidos de forma brutal, e ao perseguir os cristãos, o reino de Deus está sendo atacado. Os homens violentos estão querendo paralisar o reino de Deus. Mas sabe qual é a questão aqui? É que o reino de Deus não pode ser parado, ele não pode ser paralisado, ele não pode ser destruído. Na verdade, Jesus, ele fez uma promessa com respeito ao avanço do reino. Jesus contou parábolas, chamadas de parábolas do reino. A primeira parábola é o grão de mostarda, a segunda é o fermento na massa. Ele diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, pequenininha, mas ela vai crescendo e se torna a maior das árvores, e as aves vêm e se aninham nos seus ramos. Ele disse que o reino dos céus é comparado a um fermento colocado na farinha, até que tudo levedou. O que isso significa? Jesus está dizendo que desde o momento em que o reino foi estabelecido nesse mundo, e o reino começou a ser estabelecido através da encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Cristo passou a reinar nesse reino quando ele foi ascendido aos céus e se assentou à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de julgar vivos e mortos, como diz o credo apostólico. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que o reino de Deus, ele sempre vai ser atacado pelas forças das trevas, por homens maus, violentos, por pecadores, inconversos. Mas sabe o que vai acontecer? O reino sempre vai triunfar. O reino, ele é vencedor. Existe uma proposta hoje dentro dos seminários da academia
A área de escatologia, que é a área do estudo das doutrinas das últimas coisas, ela é uma área muito espinhosa. Dificilmente você lida com ela sem que você não se fure. E não existe corrente escatológica que seja perfeita. Todas elas são eivadas de algum nível de fraqueza. Mas me deixa pensar algumas coisas com os irmãos. Eu sempre tive uma visão pessimista com respeito ao reino de Deus. O que significa isso? Eu tinha a crença que Cristo estabeleceu o reino ia crescer, só que ele ia entrar em declínio. E um declínio tão brutal, que quando Cristo chegasse a esse mundo, a igreja iria estar praticamente extinta. Essa visão é chamada de visão pessimista do reino de Deus. Mas por outro lado, quando eu olho para a história da igreja, para a história do cristianismo, para as parábolas do reino, essa visão, ela não faz sentido. O reino de Deus, ele está avançando ao longo da história, que começou com 12 homens, 120, 3.000, 5.000, e se espalhou por todo o mundo. E hoje nós temos milhares e milhares de cristãos. Sabe o que é isso? É o reino avançando. E meus irmãos, quando o reino avança, ele passa por cima das forças das trevas. Quando Cristo morreu, ressuscitou e foi ascendido aos céus, ele amarrou o valente. O valente é Satanás, mas ele é mais valente do que o valente. E quando ele amarra o valente, ele saqueia os seus bens. Quem são os bens do valente? As almas, as vidas, as pessoas. Satanás hoje está perdendo pessoas. O reino de Deus vai avançando, almas vão se convertendo, reconhecendo o senhorio de Cristo. E é nítido, meus irmãos, que o domínio do Senhor tem se espalhado sobre toda a terra. Um dos aspectos da oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, o que significa: Senhor, domine sobre todas as coisas. A palavra reino significa o domínio de Deus sendo implantado na terra, e o reino de Deus é implantado na terra por meio da igreja. A igreja é a embaixada do reino. Leve para os doentes. O reino de Deus é implantado na terra. Meus irmãos, os homens violentos estão atacando o reino de Deus. Prenderam João Batista, arrancaram a cabeça de João, mas o reino continua triunfando. Crucificaram o Senhor do reino, mas o reino continua triunfando. Decapitaram Paulo, o reino continua triunfando. Crucificaram Pedro, o reino continua triunfando. Crucificaram André, o reino continua triunfando. Os discípulos foram martirizados, o reino continua triunfando. E ninguém pode parar, meus irmãos, porque a semente de mostarda está crescendo. O fermento está levedando toda a massa. De tal forma que nós, como cristãos, não deveríamos ter uma visão tão pessimista do reino. Achar que quando Jesus voltar, a igreja vai estar praticamente extinta. Não! Quando Jesus voltar, o evangelho vai estar espalhado por tudo que é lugar. Igrejas existindo em lugares onde nunca se ouviu falar do evangelho de Jesus Cristo. Isso é o avanço do reino. Se eu tiver uma visão pessimista do reino de Deus, sabe o que acontece? Irmão, vamos fechar as portas da igreja, cada um fique na sua casa de dente escancarado esperando Jesus voltar. Mas se nós temos uma visão de que Cristo vai triunfar, e Ele está triunfando por meio da igreja, isso dá à igreja ousadia, vigor para pregar o evangelho, para fazer missões, para evangelizar. Qual ânimo você tem de pregar o evangelho, se você tem a visão de que quando Cristo voltar a igreja vai estar extinta, praticamente? Não tem motivação nenhuma. Mas se você sabe que Cristo vai triunfar, que o reino de Deus vai avançar, e que as forças das trevas, os homens violentos, não podem parar o reino, você tem tudo o que você precisa para pregar o evangelho. Você tem o combustível, a alegria de saber que seu Cristo reina, e Ele está reinando, até que Deus coloque todos os inimigos dEle debaixo dos seus pés. Eu queria nessa noite de hoje, que você se alegrasse diante do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é maior do que tudo aquilo que nós enxergamos nesse mundo. O reino de Deus é maior do que direita, esquerda, centro. Seja lá o aspecto político que você aí defenda. O reino de Deus é maior do que isso. Lembra que Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou com estátua enorme, cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pés de ferro,
pernas de ferro e pés de ferro e barro, e veio uma pedra sem auxílio de mãos e derrubou toda aquela estátua. Nabucodonosor, em um sonho, ele resumiu toda a história humana em um sonho. Quem era a cabeça de ouro? Babilônia. Babilônia foi subvertida por quem? Peito de prata, Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi subvertido por qual reino? Barriga de bronze, Alexandre Magno, os gregos. Os gregos foram subvertidos por qual reino? Pés de ferro, exército do Império Romano. E por fim o Império Romano se fragmentou, pés de barro e ferro. E qual é a pedra sem auxílio de mãos? Quem é essa pedra sem auxílio de mãos que veio? É o reino de Deus. E demoliu toda a estátua. O que isso significa? Que o reino de Cristo triunfa sobre o reino dos homens. O reino de Cristo, ele prevalece sobre o reino dos homens. É o reino mais atacado, mas é o reino que mais triunfa. Meus irmãos, o que eu poderia considerar com vocês, diante de tudo que nós ouvimos aqui? Primeira coisa que eu queria aplicar nas nossas vidas, é que os súditos desse reino, que não tem fim, que triunfa, são aqueles que perseveram em seguir a Cristo, e não se entregam às vaidades desse mundo. Os súditos do reino são aqueles que perseveram em seguir a Cristo e não se entregam às vaidades desse mundo. Por quê? Porque João era um súdito do reino. Ele não se dobrou diante das circunstâncias adversas e ele também não se dobrou diante das vaidades e da sede de poder. João era o típico súdito do reino de Deus, como nós devemos na verdade ser. Nós devemos, meus irmãos, verdadeiramente perseverar em seguir ao nosso Cristo. Nós somos súditos do reino. O nosso rei nunca nos abandonou. Ele foi até o fim, derramando a última gota de sangue por nós. E agora, meus irmãos, nós seguimos perseverando e amando a esse Cristo. Os súditos do reino são aqueles que não se entregam às vaidades dessa vida. O que significa isso? Que embora nós vivamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a outro mundo. Esse mundo que nós vivemos, ele não é nosso. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos, ou seja, esse mundo não é a nossa casa, não é a nossa morada. Se você não é um peregrino, se você não é um forasteiro nesse mundo, você não é súdito do reino. Se esse mundo pertence a você, você vai para o inferno. Mas se esse mundo não pertence mais a você, você está dentro do reino de Deus. Aqueles que estão dentro do reino de Deus estão fora desse mundo, mas aqueles que estão fora do reino estão dentro desse mundo. Segunda consideração para nós, meus irmãos, é que no reino de Deus, nós não somos reconhecidos pela nossa importância, mas no reino de Deus, nós somos reconhecidos pela nossa insignificância. No reino de Deus, nós não somos reconhecidos pela nossa importância, mas pela nossa insignificância. O que isso significa? No reino de Deus, quem é o maior? É o menor. No reino de Deus, quem vive? Quem morre. No reino de Deus, quem tem? Quem perde. Você percebe que o reino de Deus é totalmente distinto do reino humano? O reino de Deus é dos insignificantes. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para homens importantes aí na história do cristianismo e a gente diz, esses homens aí vão ser os grandes no reino de Deus. Mas talvez os grandes no reino de Deus seja a Dona Maria que encaliçou os joelhos e orar de forma anônima no seu quarto. O reino de Deus, meus irmãos, ele não é para os importantes. O reino de Deus é para os insignificantes. Paulo diz na Epístola aos Coríntios que Deus não escolheu muitos importantes desse mundo, mas escolheu os pobres para serem ricos na fé. O reino de Deus são de pessoas desprezadas que muitas vezes não têm importância nenhuma nesse mundo. Então eu queria que nesse momento você tirasse da sua mente que o que eleva alguém no reino é a importância dele aqui na terra. Não, é a insignificância. Terceiro, o reino de Deus sempre será atacado por homens violentos e maus, mas nunca ele será subvertido. O reino de Deus jamais será subvertido. Nenhum governante, nenhuma autoridade, nenhum magistrado, ele pode parar o reino de Deus ou subverter o reino de Deus, porque Jesus nos deu uma promessa de que o reino dele não só avançaria, como o reino dele triunfaria. E nós cremos que o reino triunfa, porque o nosso rei é poderoso, ele é Senhor, ele é Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, eu queria dizer para cada um de nós aqui,
Talvez você que está aqui, nessa noite de hoje, veio a essa casa de oração. Você tem muitos planos na sua vida. Talvez você está aqui e deseja um bom governante no seu país. Não que essas coisas sejam ruins. Elas são boas e elas têm impactos positivos na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós. O nosso reino está acima dessas coisas. O nosso rei, ele é perfeito. A nossa herança é incorruptível. Irmãos, nós não batalhamos na nossa vida por um reino que perece. O reino dos homens está ruindo. E o reino de Deus está se reerguendo. Tem um livro que eu acho que todo cristão deveria ler. Como diz o pastor Jonas Madureira, você não deve passar dessa vida para outra sem ler esse livro. É o livro Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. A cidade de Deus é o reino de Deus no mundo. A cidade dos homens é aquilo que está perecendo. Meus irmãos, o reino dos homens está ruindo. E o reino de Deus está avançando. Não é o contrário disso. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus está ruindo e o reino dos homens está avançando. Isso não é cristianismo. O reino de Deus, ele está triunfando, e o triunfo do reino de Deus é a ruína do reino dos homens. Aonde você está colocando o seu coração e sua esperança? No reino dos homens? Ele vai ruir. No reino de Deus, ele vai prevalecer. Quem está no reino dos homens? Está no reino dos homens aqueles que amam sua vida e odeiam a Deus. E quem está no reino de Deus? Aqueles que amam a Deus e odeiam suas vidas. Qual reino você está? Qual reino você se encontra? Qual reino você está inserido? Pastor, eu estou no reino dos homens. Eu sou apaixonado e atraído pelo reino dos homens. Talvez hoje seja uma hora de você clamar pela misericórdia de Deus, para você sair do reino dos homens e adentrar o reino de Deus. O reino incorruptível, e um reino que jamais terá fim. Meus irmãos, isso alegra profundamente o meu coração. Isso me dá entusiasmo, me dá alegria, saber que nós estamos dentro de um reino que não pode ser destruído, não pode ser subvertido, não pode ser apagado. O reino de Deus, ele sempre vem em triunfo, destruindo todas as forças das trevas, humilhando todos os governantes que se levantam contra eles. Aonde está Herodes? Aonde está Pilatos? Aonde estão os imperadores de Roma? Aonde estão os atuais perseguidores da igreja? Irmãos, todos eles perecerão, mas o reino de Deus prevalecerá, e é esse reino que nós estamos inseridos. Por isso que Jesus falou, que desde João o reino é proclamado, e os homens violentos estão querendo subjugar esse reino. Mas uma coisa é certa, eles não conseguirão. Eu queria convidá-los a ficarem de pé nessa noite de hoje, por favor.